Bom, gente, boa noite a todas e todos. Obrigada, Letícia. Boa noite aos companheiros que estão aqui, já me antecederam, né, nesse debate. Plininho, Zé Maria, Danilo, Robaina. Agradecer a presença de todos. Vou entrar na discussão também, enfim, colocando as posições nossas do MRT e já em debate com as intervenções anteriores, né? Queria também denunciar o assassinato brutal do jovem João Pedro no Rio de Janeiro, como a Letícia abriu aqui o debate hoje, fica aí também um elemento fundamental para a gente seguir nessa luta em unidade. Eu vou tentar não me repetir tanto, eu concordo bastante com a intervenção do Plininho, na verdade, de conjunto, acho que vários aspectos que foram colocados, a ênfase que o Danilo e o Robaina deram para o caminho da mobilização, né, da luta da classe trabalhadora, a abordagem do Zé Maria em relação ao Fora Bolsonaro e Mourão, que acho que é um dos aspectos que eu queria também abordar bastante. E sobre essa discussão do morenismo que o Robaina colocou, eu concordo com o Zé Maria que não dá para entrar tanto, porque é um debate mais profundo. Seria, na verdade, um ótimo tema para uma próxima discussão, aí também para a gente entender as muitas diferenças que tem, né? Já que nessa genealogia teve muitas separações também, né? De discussões teóricas e erros que eu considero que correntes que reivindicam o morenismo também foram expressando ao longo dos anos, levando em conta que o Moreno morreu em 87, enfim. Então, acho que é um debate que fica aí mais para frente. Mas, enfim, já está claro que a crise econômica ela se combina a essa pandemia, né, que, em algum sentido, interrompeu um novo ciclo da luta de classes que vinha se dando no Chile, na França e outros países também, mas a tendência, na nossa opinião, é que surjam novos fenômenos da luta de classes e a gente tem que se preparar para isso. Né? E isso justamente coloca desafios enormes para a esquerda revolucionária internacionalmente e não dá para a gente ficar refém das alternativas que existem hoje, né? Seja o projeto do Bernie Sanders, que agora está apoiando Biden, né? Seja o soberanista Mélenchon na França, nem falar no ajustador Syriza na Grécia, ou Podemos no Estado espanhol, que se atirou contra o Levante na Catalunha, né? Vou falar sobre tudo isso um pouco mais para frente. Mas, enfim, o Brasil ele é hoje um epicentro, né, do coronavírus, como vários já apontaram, né? Está aí governado por uma aliança entre o Bolsonaro, que se apoia no Trump, né, junto com militares, e agora recentemente com uma parte do Centrão aí apoiando ele, né? E está nesse momento disputando com uma outra ala desse regime bonapartista, que no caso está ao redor dos setores de uma maioria aí do judiciário, do parlamento, dos governadores, né? Nesse caso, setores mais ligados aos democratas nos Estados Unidos, né? Mas a questão é que todos eles estão juntos em diversos ataques aos trabalhadores e foram aliados no golpe institucional que nos trouxe até a situação que a gente está vivendo hoje. A questão é que as burocracias sindicais, incluindo a CUT e a CTB, foram coniventes com o avanço das reformas trabalhistas, da Previdência e outros ataques, né, impedindo a luta e a organização dos trabalhadores, e agora estão, elas sim, em plena quarentena, né, abandonando os milhões de trabalhadores da saúde, dos transportes, trabalhadores informais, como vários comentaram aqui, que seguem trabalhando sem nenhuma segurança, sem testes, sem EPIs, nada, né, em meio a uma grande demagogia de governadores como Dória e o Witzel. Então, por isso, a gente reivindica bastante, acho que o Danilo tinha falado sobre isso, a ruptura com o 1º de maio das centrais sindicais e a realização de um ato classista independente. Né? Acho que foi um momento bem importante, assim. Mas a gente opina que é preciso dar passos adiante, assim, passos além. Né? A gente considera muito importante que o PSTU e o Bloco de Esquerda Radical do PSOL, assim como a gente do MRT, né, a gente esteja colocando eixo na consigna de fora Bolsonaro e Mourão, dando importância para o perigo que significa qualquer expectativa de que os militares possam ser um mal menor diante do Bolsonaro. Né? Então, o nosso chamado é diretamente a dar um passo adiante, construindo uma coordenação para agitar de forma unificada essa bandeira, fortalecendo essa posição da vanguarda e também para atuar diretamente nas lutas de resistência, uma política decidida de auto-organização dos trabalhadores, né? Um pouco no sentido do que o Plininho tinha colocado, né? Avançar para ver como que a gente consegue coordenar essas iniciativas que a gente começa a ter, né? Como se expressou no 1º de maio, o debate de hoje, acho que é um passo nesse sentido também.
E, bom, como a gente sabe também, a gente tem aí um debate, em especial com os companheiros do mês, né, uma discussão que a gente já vem fazendo, né, que ao mesmo tempo que a gente impulsiona em comum o 1º de maio e outras políticas, né, que a gente faz em unidade, né, tem um debate fraternal com os companheiros, porque, enfim, me parece um erro importante o centro na política do impeachment, né, em exigir do Maia que paute o impeachment no Congresso. Né? É claro que a esquerda socialista não somente pode, como deve acompanhar e potencializar o sentimento das massas pelo fora Bolsonaro. Né? Isso é evidente, como Zé Maria colocou, é uma bandeira de massas. Hoje em dia é o fora Bolsonaro. Mas qual que é o programa da esquerda socialista? Né? A maioria do pessoal, inclusive, chegou a pedir, né, fazer uma exigência ao próprio Bolsonaro para que renunciasse, né, junto com o PT e partidos burgueses, numa carta que soltaram, que me pareceu mais absurdo, na verdade. Mas o impeachment significa diretamente o Mourão presidente, é uma questão concreta, né, objetiva. Né? Por isso que eu acho que é tão importante que os socialistas levantem a consigna de fora Bolsonaro e Mourão para ganhar setores mais amplos das massas a não cair nessa armadilha. Inclusive, eu vi que ontem as centrais sindicais lançaram uma campanha pelo fora Bolsonaro, incluindo aí as centrais pró-patronais, né, que estão deixando passar os ataques e que sabemos que querem, no melhor dos casos, canalizar esse sentimento a favor do impeachment. Né? Tem alguns companheiros que falam que o impeachment ele geraria melhores condições para os trabalhadores, mas eu acho que aí acaba não levando em conta que a experiência anterior de impeachment foi trágica, e eu acho que a gente precisa tirar lições disso. Mas ainda mais nesse caso, quem se fortaleceria seria o regime do golpe institucional, que estaria então encabeçado por um militar que defende a ditadura, que é o Mourão. Né? Então, eu coloco esse debate para o Robaina e para os companheiros do mês, né? Fazendo também um chamado a mudar essa linha e ser parte da construção de um forte polo pelo fora Bolsonaro e Mourão. Né? E, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, nesse polo, né, defendendo essa bandeira, né, fora Bolsonaro e Mourão, eu acho que a gente deveria debater mais a fundo, meu Deus, mais a fundo a política de eleições gerais. Né? Porque, assim, a realidade é que não se trata somente de mudar o governo, né? Se trata também de atacar esse regime antidemocrático, ajustador e neoliberal pela raiz, né? Já que toda saída nos marcos desse mesmo regime, como são as eleições gerais, não iam mudar essas coordenadas. Né? Ou seja, não adianta mudar os jogadores, a gente precisa mudar as regras do jogo. Né? E, gente, o regime do golpe institucional, ele já organizou eleições em 2018. Né? A gente se esqueceu como foi esse momento? Esse momento foi com proscrição e a prisão arbitrária do principal candidato de oposição. Né? Então, na nossa opinião, não pode ser que o programa da esquerda seja esse, né? Frente à crise do regime que está colocado. Então, a gente realmente opina que seria muito frutífero o debate entre a gente do porquê levantar a bandeira de uma Assembleia Constituinte livre e soberana, que é o que a gente veio defendendo, né? E essa bandeira, na nossa opinião, ela responde à situação de crise do regime no Brasil e também ao fracasso da experiência lulista. Né? Ou seja, é papel da esquerda denunciar não somente o Bolsonaro, mas esse regime de conjunto, que inclui não somente os militares, mas também o Poder Judiciário, o Congresso e todos os partidos fisiológicos com os quais o Lula negociou no seu governo, que logo depois foram lá e votaram pelo impeachment da Dilma, né? Que estão totalmente envolvidos hoje com as igrejas evangélicas e agora são os que negociam com o Bolsonaro. Né? Nessa situação que a gente chegou no país, não dá para ser somente anti-bolsonarista, é preciso ser anti-regime, né? Isso é parte da gente ter uma posição com independência de classe, o que remete a divergências que a gente teve em 2016 sobre o golpe institucional, né? E debates mais atuais, como a discussão do apoio que os companheiros do PSTU deram ao motim policial no Ceará, que a gente considerou que foi um erro, fizemos debates nesse sentido, enfim. Então, a gente acha que a gente deveria lutar junto por essa bandeira, né, da Constituinte, enfim, fazer com que essa consigna se massifique entre setores da classe trabalhadora, né, e que, inclusive, nesse percurso, os trabalhadores eles possam chegar à conclusão de que não há nada nessa democracia que possa responder aos grandes anseios das massas. Então, é necessário lutar por uma revolução operária e socialista, né, que impõe um governo dos trabalhadores de ruptura com o capitalismo.
né? Obviamente, todos esses debates, que eu acho que é fundamental a gente fazer, não impedem justamente da gente seguir atuando em comum no que a gente tem acordo, né? Seja em resposta à crise sanitária e econômica, seja nas lutas, né? Como a gente vem fazendo também nas mobilizações no Hospital Universitário da USP também, que o Danilo tinha citado anteriormente. Bom, nesse sentido também, na nossa opinião, é fundamental a gente avançar junto pela auto-organização dos trabalhadores nos locais de trabalho, e isso vai significar se enfrentar diretamente com as burocracias sindicais, né, para exigir a frente única operária. Bom, para finalizar, levando em consideração todos esses aspectos, e voltando ao tema que eu abri na minha fala, sobre as experiências internacionais, a gente considera que é valiosa, como referência para a esquerda internacionalmente, a experiência da Frente de Esquerda dos Trabalhadores, Unidade, na Argentina, né, que o PTS, que é a nossa corrente irmã na Argentina, impulsiona, e da qual fazem parte também a Esquerda Socialista, que é a organização irmã da CST, né, outras organizações que estão ligadas a correntes do Bloco de Esquerda Radical do PSOL, e o PSTU argentino. Né, acho que na perspectiva também do que tinha colocado o Plininho, né, no sentido de pensar uma frente de independência de classe, me parece que esse é o principal exemplo, porque é a principal experiência de uma frente justamente que tem como centro a independência de classe, que reúne partidos que reivindicam o trotskismo e que vem tendo alcance em setores de massas e busca atuar para além das eleições. Inclusive, antes da pandemia, estavam chamando conjuntamente uma conferência latino-americana para debater o programa e a estratégia dos revolucionários diante do retorno da luta de classes, né? Além de fazer debates sobre a possibilidade, inclusive, de um partido unificado na Argentina. A gente acha que é realmente um exemplo, enfim, para também a gente não sucumbir às frentes amplas e de conciliação de classes e construir uma unidade pela independência de classe, e é isso que faz falta aqui no Brasil. Bom, também estourei meu tempo como todo mundo, então, enfim, coloco essas considerações e propostas para o debate, como a questão da coordenação pelo Fora Bolsonaro e Mourão, e debates e divergências para a gente poder fazer uma discussão o mais profunda possível aqui nesse debate. Obrigada.